Bom dia, irmão. Tudo bom? A gente vai dar início aqui à nossa EBD. Sei que o irmão de repente está estranhando, né? O irmão Celso está de boné. Poxa, mas que falta de respeito é essa na escola bíblica? Bom, isso aí é uma escola bíblica, tá? Não é um culto de reverência ao Senhor. Sem contar que o Senhor não vê isso. Ele olha o coração. É claro que você tem que se vestir com vestimentas onde você demonstre o testemunho do Senhor. Que as pessoas que te veem vão te ver como você tem que demonstrar a aparência de Cristo, tá? Mas entre estar ou não de boné, isso não vai influenciar absolutamente nada, tá? Então é uma maneira até de te mostrar que muitas coisas que hoje se pregam ou se exigem da igreja são coisas feitas de homens, entendeu? Eu não poderia estar aqui sem camisa, desnudo, de camiseta, apresentando o meu corpo em vez de apresentar Jesus. Mas estando eu com o coração puro diante dele, estar ou não de boné não é o que vai me fazer estar longe da presença de Deus ou denegrir a imagem de Deus, tá? Estou fazendo isso justamente para poder falar com o coração de muitos irmãos que têm o coração em roupas, né? Maquiagens e tudo mais, mas isso nunca foi bíblico. Amém? Bom, vamos orar para que o pastor Américo venha trazer a palavra, uma palavra muito poderosa que é referente ao estudo da missão do Senhor Jesus, no capítulo 8 de João, onde Jesus esclarece da sua missão, daquilo que ele ia trazer e deixar na terra. Amém? Sendo assim, feche seus olhos. Poderoso Deus, nas tuas mãos colocamos a nossa vida, o nosso coração, a todos esses que estão assistindo a esta escola bíblica. Que o Senhor venha adentrar os corações, principalmente do pregador, daquele que vai trazer o estudo, o pastor Américo, abençoando a ele e trazendo, Senhor, a direção do Espírito Santo, para que ele possa alcançar o mais profundo dos corações, conforme a mensagem do Senhor Jesus a cada um de nós. Que a tua palavra, essa sim, ela venha penetrar os nossos corações e nos edificar para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e por todo sempre, o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao louvor. Para sempre. O universo se apagou, ali está o amor, o Salvador, sentou por lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou
nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei veio, o rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele viveu, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, sim, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Rei vence. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Rei. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele viveu, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia ao Rei, cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia ao Rei, cantamos aleluia ao Cordeiro venceu. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Bendito seja nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixou sua glória por amor, e o seu sangue derramou de grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço
Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é adorar o nosso Rei. Maravilhoso é poder estar com liberdade diante daquele que por meio da cruz nos deu qualidade de vida. Meu sangue leva-me além a todas as alturas. De hoje a tua voz fala de justiça.
A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graça te damos, ó Criador do céu e da terra, por nos dar este rico privilégio de podermos exaltar e enaltecer o teu nome. Não somos dignos, mas tu és Deus de toda graça e toda misericórdia. Manifestaste o teu poder, a tua graça e a tua escolha pelo teu povo Israel, e cumpriste com todas as suas promessas feitas à raiz de Abraão, e abriste o Israel de Deus, que são aqueles que vão estar filiados ao Pai por meio desta raiz santa, desse tronco santo, desta árvore santa, que é o corpo de Cristo, o Israel de Deus. Bendito seja o nosso Pai. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos desenvolvendo o tema, a disciplina Evangelho de João, capítulo 8. Paramos na semana passada no capítulo 12 e agora vamos do 13 em diante. É um capítulo muito grande, mas nós vamos pegar nos pontos mais necessários, que diz assim: Evangelho de João, capítulo 8, versículo 13 em diante. Deixa eu fazer uma introdução. Falamos aqui da mulher prostituta, que os fariseus, os escribas, os seguidores de Cristo, entre aspas, mas aqueles que procuravam pegar Jesus de alguma maneira, em alguma falha. Seguiam Jesus de perto. É tipo hoje aqueles que seguem Jesus de perto, estão na igreja, aprendem a doutrina, ouvem a doutrina, mas a doutrina não desce ao seu coração. Eles aprendem só por ouvir, mas não deixam descer o coração, ou seja, não deixa virar carne em sua vida, não deixa a palavra de Deus se tornar uma realidade na própria vida dele. Eles fecham-se dentro de um escudo de religiosidade. São aqueles que seguem Jesus, mas não são amigos do Cristo. Estão prontos sempre a se levantar contra a própria igreja do Criador, quanto aos seus valores e princípios. A igreja está cheia de pastores que pregam e ditam libertinagem, ao invés de te ensinar a ser livre. Liberdade é conhecimento da palavra de Deus e intimidade com o Cristo por meio deste conhecimento. Conhecimento somente não te leva a lugar nenhum, te leva a ser frio, te leva a ser um legalista religioso, mas o conhecimento que te leva a uma intimidade próxima, estreita com Cristo, esse é o verdadeiro conhecimento. E é isso que Cristo queria fazer e eles não entendiam, mas hoje nós entendemos. Temos a palavra e o Espírito nos foi dado. Vamos lá, Evangelho de João capítulo 8, versículo 13 em diante, que diz assim: Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhe falou Jesus, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam aos judeus: Terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois
cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. E eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual razão porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Que pois te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço. Guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aleluia! É maravilhoso você ver o espírito da indiferença humana. Jesus acaba de fazer um grande feito, de livrar alguém da morte, por meio de mentiras, falsas acusações, falsas testemunhas. Simplesmente, como eu disse na aula passada, pegaram aquela mulher que verdadeiramente se prostituía, mas pegaram ela como bucha, para poder provar, para poder enredar Jesus, de alguma maneira, naquilo que ele ensinava e falava, para acusá-lo diante das autoridades romanas ou diante das autoridades religiosas. E para que eles pudessem alcançar esse intento, eles fizeram vistas grossas, como diz aqui no Brasil, quanto à mulher, a vida da mulher. Não deram valor nenhum, foram indiferentes. Eles estavam com os olhos no propósito. O propósito só vai ser de glória se o processo para chegar no propósito for glorioso. Então não adianta você, no processo, ser corrupto, ser falso, ser mentiroso, ser assassino, ser porfiador, ser bajulador, ser mentiroso, e depois você alcançar o propósito e querer subir no pódio e querer receber os lauréis, os louvores e a aceitação divina. Os homens podem até te aceitar, mas Deus só aceita o resultado do processo, que é o propósito alcançado, se o processo for santo. O propósito é santo, ou seja, o alvo, o término de tudo que você fez durante o processo é alcançar o propósito. Qual é o propósito? O propósito é o êxito, o propósito é a vitória, o propósito é a bênção. E a bênção só é bênção se o processo for santo. E eles estavam ali mostrando que eles não tinham um processo santo. Eles queriam alcançar um propósito, mas por meio de um processo corrupto. É o que está acontecendo hoje, né? No nosso Brasil. As pessoas querem alcançar o propósito, chegar ao pódio, ser aceito, mas por meio de um processo corrupto. Não vai dar certo. Isso não cola. Deus não aceita, e todo aquele que tem a lei moral de Deus implantada dentro dele, que é o ser humano, de uma maneira geral, não vai aceitar isso, porque nós podemos ser falhos, mas o pecado ainda não tirou da nossa natureza a decência da lei moral. Então, assim como o processo precisa ser santo para o propósito final ser aceito por Deus como algo santo, você não pode construir um futuro em cima de um processo corrupto. Esses homens estão seguindo Jesus por meio de um processo acusativo, de um processo mentiroso, e Jesus vai dizer assim: ó, eu a ninguém julgo. Se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque se eu julgo, eu não julgo sozinho, o Pai que está comigo julga junto comigo, e Ele dá testemunho a meu respeito. Qual o testemunho que o Pai dava a respeito do Filho? Fazia, concluía as obras que Cristo invocava a Deus. Cristo orava para Deus curar o paralítico, Deus curava o paralítico. Cristo orava para Deus abrir os olhos ao cego, Deus abria os olhos ao cego. O processo é santo, o propósito é santo, o alvo é alcançado. Então não adianta que nós não vamos chegar a um propósito por meio de processos corruptos, processos iníquos, processos que quebram os princípios de Deus. Então, esses homens estavam vendo Jesus, conheciam o homem Jesus, que era o filho de Maria, criado por José. Jesus, como homem, não teve pai, teve mãe, e como o ser divino, Jesus teve pai, mas não teve mãe espiritual. A mãe de Jesus foi uma mulher que Deus inseminou nela ali o óvulo dela por meio do Cristo, que vai ser gerado, vai ser trazido à existência para ser o nosso Salvador. Na realidade, quando Cristo vivia neste mundo, ele era o alvo do pecado,
O pecado precisava de algo para atingir de maneira a destruir tudo que Deus havia feito. E a única coisa que Deus fez, que está pronta, quando Deus cria Adão, Jesus era o cordeiro proposto. Antes da criação de todas as coisas, Jesus já era o cordeiro proposto. Então, quando o diabo vai lá enganar o homem, o projeto de salvação já está pronto. Deus não é pego de surpresa. Então, aquilo que está proposto é aquilo que precisa de ser destruído, é aquilo que precisa de ser quebrado, é aquilo que precisa de deixar de existir. E quando a promessa é feita, o diabo sabe que a promessa vai chegar. Em todo tempo ele lutou contra a promessa, contra essa linhagem, tentou destruir de todas as maneiras, e agora a promessa não é mais uma promessa, ela é uma realidade. E dentro dessa realidade, quando Cristo nasce, ele se torna como alvo de um atirador, aquela mosca preta. O diabo vai fazer de tudo para acertar, de tudo para destruir. Então, desde o nascimento de Cristo, Jesus é perseguido, Jesus sofre desde da sua concepção. Ele seria rejeitado por José, Deus teve que intervir através do conselho a José por meio do anjo. José vai aceitar, vai ser obediente, vai se sujeitar, vai se sacrificar, ele vai desistir de tudo aquilo que ele pensava, aceitar a vontade de Deus, e Deus abençoou José. José teve mais filho, constituiu família, criou o homem Jesus, o primogênito da casa. Esse primogênito vai nascer, vai ser perseguido por Herodes, vão tentar assassinar, vai para o Egito, Deus vai guardar ele em meio ao Egito. Representa o mundo, ele está escondido no mundo, já apontando para um futuro próximo, que o Cordeiro de Deus estaria no meio dos homens. Esse Cordeiro, no tempo determinado, volta para Jerusalém, se batiza no Jordão, e agora ele vira o alvo do inferno. Todos os demônios, Satanás, os principados e as potestades das trevas estavam com seus olhos voltados para Jesus. Todas as religiões, todo o poder político que concentrava ali no mundo daquela época, estava olhando para Jesus, porque ele não só falava, mas fazia e ensinava poderosamente, trazia uma doutrina que mudava as pessoas, arrastava multidões e transformava a vida de pessoas, e operava milagres, prodígios e maravilhas. E os religiosos, que tinham a natureza de Satanás, que não davam ouvido a Deus, porque Cristo fala no mesmo texto: vocês não me ouvem porque sois do diabo, porque quem é do diabo não ouve a palavra de Deus. Ah, pastor Américo, quem é do diabo? Aquele que a lei moral já está perdendo efeito dentro de seu ser, aquele que a lei moral diz para ele: olha, pondera, vai devagar, tome cuidado, e ele não quer dar ouvido à lei moral, ele quer seguir o conselho da turba, ele se faz surdo, se faz cego, se faz mudo. O importante é alcançar o propósito por meio do processo, seja lá qual ele for. E Jesus está dizendo que ele pode julgar, porque se ele julga, o testemunho dele é verdadeiro. E Jesus vai mostrar na lei dele, a lei diz que se 2 homens der testemunho, esse testemunho é verdadeiro. E Jesus vai falar: eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai testemunha de mim. E eles ficaram perplexos com isso, não conseguiram entender, porque eles não tinham espírito e eram do diabo. Hoje a igreja tem um espírito, e o Pai testificava de Cristo por meio dos sinais que ele operava, por meio da palavra do Cristo, por meio daquilo que Cristo invocava e pedia. Se Cristo pedia para o cego abrir os olhos eram curados. Deus estava dando testemunho acerca do Filho. Se Jesus julgasse alguém, julgava segundo a reta justiça de Deus, por meio dos próprios conselhos da Torá, não pelos costumes dos anciões, mas pelo conselho da Torá, da palavra verdadeira, daquela que Deus deixou como princípios imutáveis. Então, por isso eles eram incapazes, insensíveis quanto à vida do ser humano. Pegaram aquela mulher, por mais que fosse uma praticante de prostituta, é um ser humano, precisa de ser respeitado, precisa de se preservar a vida. Enquanto há vida, há esperança para aquela pessoa. Então vamos tentar tirar aquela pessoa do lago de fogo. Às vezes Deus está fazendo isso, nós não entendemos, e muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus no momento faz você entender. Então Deus não nos chamou para destruir, nos chamou para construir. Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo e realizar as obras de Deus. Qual é a obra de Deus?
é fazer com que as obras do diabo caiam por terra. E Jesus vai dizer: se vocês me conhecessem, conheceriam a meu Pai. Eles dizem: não, nós temos um Pai, que é Deus. Jesus falou assim: o vosso Deus, se Deus fosse o vosso Pai, vocês iriam me conhecer, porque eu vim dele. Vocês deveriam me amar, porque aquilo que eu trago não é meu, é dele, porque o que eu falo eu tenho recebido e ouvido dele. Aquilo que eu vos tenho ensinado, ele tem me dado. Então por isso que vocês não conseguem receber, porque vós tendes por pai ao diabo. Que é o diabo? Mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Então Jesus está falando com um grupo que tem uma ideologia, que tem ali um processo a alcançar um objetivo-alvo, alcançar um propósito, que é fazer com que a sua vontade permaneça e prevaleça. Eles fecham os olhos para a verdade e só olha aquilo que lhe convém olhar, que eram os princípios da religião a qual eles haviam aprendido com os anciões e etc, através dos séculos e outros, e renunciavam à verdade que estava estampada diante de sua própria face. E Jesus começa a abrir os olhos daqueles homens. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus está falando: olha, eu não estou sozinho. O homem natural, ele vive sozinho, guiado pelo diabo e as forças do mal. O homem espiritual, ele anda com Deus, porque Deus faz dele oica, ou seja, Deus faz dele casa, Deus faz dele templo, Deus faz dele um tabernáculo, Deus habita dentro dos seus filhos. Então isso acontecia com Jesus, que apontava para o futuro próximo, quando ele nos daria o Espírito Santo, e o Deus Espírito Santo habitaria em nosso ser. E aqueles homens estavam ali somente com a força da religiosidade, filosofia de homens, aprendizado de homem. Aprendizado de homem não leva você ao amor perfeito. Aprendizado de homem não leva você ao amor do Cristo. Quero engrandecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão ligados com a gente aí. Irmão Celso, que Deus te abençoe. Um dia ainda vou mandar você para Moçambique para fazer missões. De outra feita, falou Jesus dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas não me achareis, perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. E eles ficaram: e agora, para onde ele vai? Terá ele acaso intenção de suicidar-se, se matar, ir para o inferno? Nós não vamos para lá, nós não vamos acompanhar ele no suicídio. Prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E então perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Ele é o Filho de Deus. Muitas coisas tenho para vos dizer a respeito de vós, e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles estavam perdidos, porque eles não tinham essa doutrina, esse ensino. Essa doutrina é nova, é Cristo que está trazendo. É Cristo que está dizendo: ó, Deus e a criatura serão um, assim como eu e o Pai são um. Jesus vai dizer: aquele que se unir a mim será um comigo e um com o Pai, porque Cristo está falando isso de um futuro próximo, quando ele morreria, ascenderia ao céu e derramaria o Espírito Santo sobre nossas vidas. O Deus Espírito Santo habita dentro da sua igreja. A igreja não é a pedra, a igreja não é feita de ferro, de bronze, de metal, ou de pedras preciosas, ou de ouro, ou prata. A igreja é feita de carne e osso, e ele habita dentro de nós. E eles não tinham essa doutrina, eles não tinham esse conhecimento, eles tinham somente o conhecimento filosófico da religião, que a religião judaica na época era um dedo acusador dizendo: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas o homem era carnal. Paulo vai dizer isso nas suas epístolas. Ele vai dizer: o que dizer? É a lei perfeita? Ele: de maneira nenhuma. A lei é perfeita e espiritual, mas o homem é carnal. Por causa da carnalidade do homem, a lei se tornou maligna para com o homem, porque ela destruiu o homem. Mas agora em Cristo Jesus,
que nos deu o Espírito e nos torna filhos de Deus e homens espiritual, pela autoridade e o poder do Espírito, a revelação da palavra, Ele nos capacita a sermos homens espiritual. O que é ser homem espiritual? É homens que passam a ouvir Deus e a obedecer a Deus. Eles não eram homens espirituais porque eles seguiam a lei de Moisés dentro dos ensinamentos, dos princípios dos seus anciões, daqueles que os antecederam, que muitas das vezes fecharam-se em um legalismo religioso e se trancaram dentro da sua própria religiosidade e não conseguiam mais ver nem mesmo as promessas que se realizavam diante de seus próprios olhos. Por isso que Jesus, quando começa o seu ministério, e João, preso, manda os discípulos irem até Jesus. João não mandou os discípulos ir a Jesus por causa dele, mas por causa dos discípulos. Os discípulos tiveram os princípios dos ensinos de João, e esses princípios serviriam para abrir os seus olhos. Quando os discípulos chegam a Cristo e perguntam, Jesus diz: ó, vai e diga a João, o evangelho da salvação do reino de Deus é pregado, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos e aleijados são curados, mortos são ressuscitados, e o reino de Deus é pregado entre os homens. Então esse é o sinal que Deus está em nosso meio, que Deus está conosco, que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi proposto desde antes da fundação do mundo. E Jesus está dialogando aqui nesse embate com homens que estavam protegendo os seus princípios humanos, protegendo a sua religião humana, que foi lei ditadas por Deus, mas foram torcidas pela sabedoria de homens que antecederam a eles, que deixaram esse legado para essa geração, a qual freou eles do pecado, mas cegou-lhes quanto às verdades reveladas de Deus, e até hoje eles são cegos. Se você for pregar Jesus para eles, eles não querem. Eles chamam Maria de prostituta, diz que Jesus é um bastardo, eles não aceitam Jesus. Já muitos estão se convertendo, tem rabinos que já estão dando testemunho, até mesmo por meio da internet, dizendo que esse Jesus, a qual foi crucificado, que Roma autorizou a morte, porque o judaísmo acusava ele, queria matar ele, e Roma vai fazer a vontade do judaísmo para manter a paz e o equilíbrio da organização da nação dominada. Então o culpado da morte do Cristo foi a profecia de Anas e Caifás, que caia o sangue dele sobre a nação e que não morra toda a nação no lugar dele, então ele morra no lugar da nação. Foi profético aquilo ali. Ele veio para morrer em nosso lugar. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está aqui em um embate acerca de princípios. Eles estão com seus princípios, que, entre aspas, foi Deus que havia ditado lá no princípio, quando Deus desce ao monte e visita Moisés, e por meio da sabedoria de Moisés, Deus deixa esses princípios. Mas esses princípios sofreram uma anomalia através dos tempos. Outros anciões, outros homens sábios, que posteriormente a Moisés, que antecederam a esses que estão aqui, foram adulterando, foram destruindo, foram desfigurando, foram desfazendo e foram prendendo o povo em uma redoma religiosa de legalismo religioso. E agora a promessa está diante dele e eles estão lutando contra a promessa. É um indivíduo cheio de fome, morto de fome, completamente desnutrido, e Deus pegando uma peça de filé mignon, colocando na frente dele, ao ponto, e falando assim: olha, come. E ele dizendo: não, isso não é comida, come, eu não vou, eu não quero, eu quero outra coisa. O que você quer? Eu quero aquilo. Aí ele quer a comida bolorenta que vai matar ele. Deus falando: rapaz, eu estou te dando o melhor do céu. Deus coloca para ele o trigo fino que estava escondido na mão do pai. O pai agora vai jogar esse trigo fino, no bom sentido, na mesa,
vai colocar uma mesa, vai falar para o povo dele: vem comer à vontade do trigo mais fino que eu tenho para vos dar. O alimento perfeito que dá vida ao mundo é a palavra do Cristo. E eles resistiam a esse Cristo. E Jesus vai dizer para os judeus que haviam crido nele: ó, permanecereis na verdade, e esta verdade vos libertará. Respondeu-lhe a turba: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livre? Eles estavam ali o tempo todo presos na mentira, na hipocrisia. Nós não somos escravos de ninguém. Eram escravos, vassalos de Roma, eram escravos dos romanos, subjugados. Eles foram escravos dos babilônios, foram escravos de outros países, os sírios, e agora eram escravos dos romanos. Estavam escravizados. Liberdade dominada pela espada não é liberdade, é escravidão. Não somos escravos. E Jesus está vendo a hipocrisia saindo dos lábios dos hipócritas. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando abertamente. Eles eram escravos das suas ideologias, dos seus princípios, as quais eles diziam que foi aqueles que Deus deu, mas já haviam sido mutilados, já havia sofrido situações terríveis, que ao invés de aproximar ele dos homens, afastava dos homens. A lei de Deus foi dada para aproximar o homem do homem, para capacitar o outro. Um homem que tem a lei de Deus, ele capacita o outro. Deus é capacitador. Deus dá a vida. Deus dá a vida, e a vida que permanece, a vida vivificante. O que é a vida vivificante? É a vida que entra no indivíduo e começa a produzir vida. Por isso que não existe crente que é nascido de Deus, que permanece dentro de uma redoma de vidro. Ele tem que transmitir vida. Ele fala de amor, ele fala de vida, ele fala de verdades. E quando isso acontece no crente, naquele que crê, a vida entra nele, e a vida entra por meio da palavra, e a palavra traz a realidade do Cristo, e o Cristo se tornando real dentro de nós, nós vivemos aquilo que Cristo veio para viver, vivemos o amor, vivemos a comunhão, vivemos a paz, e passamos: ah, pastor, é um mar de rosa. Então não, você passa a ser um alvo grande dos canhões do inferno, dos demônios, dos encostos, dos exus. Todos eles, quando te olhar, eles vão desejar te destruir, eles vão desejar você. Ah, pastor Américo, lembra quando os anjos desceram e falaram com Abraão que iam destruir Sodoma, Gomorra, Admá e as cidades vizinhas? E Abraão vai interceder, e os anjos vão dizer: se tiver 5 justos lá, nós vamos poupar a cidade. Mas não tinha. Quando os anjos entram na cidade, que os moradores viram aqueles homens e olharam para a face daqueles homens, olharam para o seu jeito de andar, olharam para as virtudes que saíam dele. Do crente sai virtude, você pode não ver, mas se você for um filho de Deus em qualidade de filho, aonde você está, você é diferente. Você não precisa fazer nada para ser diferente. Você vai ser diferente naquilo que tu faz, naquilo que tu realiza, naquilo que tu é, naquilo que tu fala, na sua postura. E o inferno vai desejar você. É por isso que não há paz para o crente nesse mundo. Neste mundo, Jesus vai falar: tereis aflição, mas eu venci o que é o mundo. Quando Jesus está falando assim que venceu o mundo, Jesus não venceu o mundo árvore, o mundo prata, o mundo ouro, não. O mundo oxigênio, água do mar, rios. Não, Jesus não fala disso. Jesus fala: eu venci o mundo na sua filosofia errônea de vida. Eu não pratiquei a vontade deste mundo. Eu não fui para a prostituição. Eu não tive 2, 3, 4 mulheres. Eu não roubei. Eu não lancei mão da mão dos outros, da cesta de dinheiro dos outros para me sustentar. Eu não precisei de dar golpe para adquirir casa e bens. O processo foi santo e o propósito final será santo. No nascimento da promessa, a fecundação do verbo, o processo sempre foi santo. Apesar de ele ser oprimido, apesar de ele ser apertado em todo tempo, em momento nenhum o processo escapou das mãos do Filho de Deus. Sempre santo, sempre correto, sempre justo.
E o mundo à sua volta tentando destruir, tentando acusar, tentando enredar da sua posição, tentando tirar ele do seu equilíbrio emocional, da sua razão, o tempo todo tentando destruir, tentando desmoralizar, tentando acusar. E o Filho de Deus firme na rocha, na posição, porque ele é santo. Se o interior for santo, todo o teu corpo será santo. É por isso que temos que interiorizar esta palavra no corpo do Cristo. Não existe corpo de Cristo se a palavra não tiver a primazia. Não existe corpo de Cristo se a palavra não tiver o primeiro lugar. Não existe família feliz se a palavra não tiver o primeiro lugar. Se você for firme e a sua mulher for uma vazia, essa mulher vai ser um instrumento do diabo para te destruir. Se a tua mulher for uma mulher de Deus, firme, cheia do Espírito de Deus, e o homem for vazio, esse homem vai ser um instrumento do diabo a destruir esse lar. Se os filhos forem vazios, eles vão ser um instrumento para envergonhar o lar. Mas se eles tiverem o coração cheio da verdade, vão ser verdadeiros escudos, baluartes da verdade, e vão honrar a casa, e vão honrar a sua família, e vão honrar o processo e o propósito. O êxito vai ser louvado, vai ser ovacionado pelas pessoas, mas será alvo do diabo. Todo tempo tu será alvo do diabo. Por isso que eu me alegro em certos ministérios que eu passei, eu fui rejeitado, as pessoas me jogavam para o lado, me davam as piores oportunidades. Quando davam oportunidade, não davam ajuda, não davam apoio de espécie alguma, porque não era contra mim que fazia, era contra a palavra que estava em mim, é o caráter do Cristo que está em mim. Então as pessoas agem contra o Deus que está em você. As pessoas perseguiam Jesus, não era porque Jesus era metido, era folgado, não, é só pelo que ele tinha, o que ele possuía, o que estava dentro. A face de Cristo, cabeça, tronco e membro, ele era igual a qualquer ser humano. No meio da multidão não se via diferença, mas quando ele abria a boca, quando Cristo agia, quando ele interagia com o povo, as pessoas viam: há algo excelente neste homem, há algo diferente nessa pessoa. Essa tem que ser a resposta daquele que é de Cristo para o mundo que nós vivemos. O mundo está aí nos acovardando, fazendo covardia. As pessoas nos olham, nos tiram como louco, mas nós estamos firmes com Deus. Ainda que o diabo nos coloque no mundo de escuridão dele, Deus sabe quem é que habita dentro desse tabernáculo aqui, o teu e o meu. Ele conhece. Então não temas, prossiga, porque Deus é verdade, é verdadeiro. Responderam eles: somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém. Aí Jesus vai dizer algo para eles que tem que ser algo tremendo para a igreja de hoje. Não ensinam a palavra, não ensinam, e eu sempre prego isso, eu tenho até isso marcado aqui. Isso é revelação poderosa de Deus. Jesus vai falar algo para aquela época, para hoje e para o futuro e eternamente. Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Vai enfatizar o que ele quer dizer: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí olha a responsabilidade, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aí ele vai dizer: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que Jesus está dizendo? Que aquele que comete, pratica e vive na prática do pecado dentro de casa, ele não vai permanecer para sempre. Ou seja, você está na igreja coletiva que habita, como aqui estamos no lugar de pedra, mas individualmente eu tenho que ser uma igreja divina de Deus, mas eu me escondo atrás da religiosidade, mas sou escravo do pecado, sou escravo de um vício, sou escravo da prostituição, sou escravo de algum ponto pecaminoso, mas não deixo ninguém saber. Jesus está falando: olha, o escravo não permanece na casa, ou seja, na casa não há lugar para escravo, ainda que dentro do processo da produtividade de fruto, o joio e o trigo estejam juntos, no final eu saberei ver quem tem fruto e quem não tem.
Quem não tem fruto é o escravo, quem tem fruto é aquele que é do Espírito. Quem é do Espírito produz fruto, quem é do escravo é vazio. E se é vazio, não permanece para sempre na casa, porque a casa não foi feita para ter fim, a casa é eterna. E aqueles que estão vazios e que são escravos do pecado estarão dentro da igreja, até mesmo gozando de um período bom, mas aqueles que não largaram as suas práticas pecaminosas não permanecerão para sempre na casa, ou seja, serão excluídos por causa da hipocrisia, da falsidade e de rejeitar o chamado de Deus à santidade. Cristo está dando um alerta para a igreja: ou tem vida comigo, ou não permanecerá dentro de minha casa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje as pessoas querem doutrinadores, hoje as pessoas querem gurus, querem profeta. Não, aquele irmão tem dom de profecia, dom de revelação, não o dom de pregar a palavra, mas aquele dom místico, espiritual, que ele bate o pé, assim diz o Senhor. Deus está dizendo aqui agora, por meio da minha autoridade profética: aquele que não tiver dentro dos padrões divinos não permanecerá para sempre na casa. Você pode até viver um período com cara de crente, jeito de crente, mas no céu não terá lugar para você. O céu é a presença eterna de Deus. Céu é a presença de Deus, é estar na presença de Deus, é comunhão para sempre com Deus. Isso só por meio da palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo é o filho, e o verbo é encarnado, e o verbo é virado realidade. E essa realidade tem que ser tão poderosa em você que produza frutos. Aí eles vão dizer assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que viste junto de vosso pai. Que eles estavam querendo fazer matar Jesus Cristo. Então responderam: nosso pai Abraão. Disse Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? As obras mais excelentes: andar na fé, andar na obediência da palavra. Aí vai dizer: mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, vós fazei as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias. Vocês iriam me amar porque eu vim de Deus, e aqui estou, por não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, e é pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me crede. Ou seja, a verdade não entra no coração do indivíduo, porque o coração do indivíduo está ocupado por Satanás. Como o evangelho vai encontrar guarida na vida de um homem que está acostumado a roubar o seu patrão? Ele sustenta a sua casa, o seu luxo, a sua vida por meio da corrupção e da mentira. Ele gosta de viver desse jeito, por isso ele é ladrão. Ele ama isso, por isso ele rouba, porque ele ama ele próprio, ele não respeita ninguém. Farinha pouca, meu pirão primeiro, só penso eu, amo eu e só quero tudo para eu. Esse é o tipo de pessoa que tem o espírito de Satanás. Como a palavra de Deus vai entrar no coração de um homem, ou de uma mulher, ou de qualquer ser da face da terra inteligente, que vive na prática do adultério, da prostituição? Ele está levando maldição para si, demônios para dentro de sua casa, que vão destruir a vida de seus filhos, vão destruir a vida da sua mulher, a vida do seu marido, vai destruir os princípios basilares de uma família, mas ele não consegue se libertar disso, porque ele é escravo do diabo. Jesus diz que o escravo não tem vontade, ele é governado pelo aquele que o venceu, e o diabo tem vencido pessoas por meio da prostituição.
Camarada às vezes tem uma esposa linda, maravilhosa que o ama, a mulher tem um homem lindo, maravilhoso que o ama, o filho tem um pai e uma mãe maravilhoso, a filha tem uma mãe e um pai maravilhoso, mas eles continuam dando vazão às suas paixões, continuam dando vazão à sua natureza adâmica, efêmera, maligna. Só vai parar quando vê que tudo terminou, tudo foi jogado para o chão, quando ele vê a derrota, quando ele estiver no fundo do poço, como as pessoas começam a dizer, aí é que a pessoa vai entender que ele estragou tudo o que Deus colocou nas suas mãos. Bom quando é reversível, quando não é reversível, perdeu para sempre. Tem muita gente hoje chorando a perca daquilo que Deus deu e não vão recuperar mais. Versículo 47 do capítulo 8, Jesus vai dizer: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvido, porque não sou de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ouvir aqui é deixar descer o coração. Quando ela desce ao coração e ela permeia o teu coração, e que essa palavra ela deixa de ser só lida e assimilada, mas ela foi lida, assimilada e se tornou aquela dizente dentro de você. Como eu gosto sempre de falar, a palavra de Deus ela não pode ser só lida e entendida, ela tem que se tornar dizente, ela tem que falar para o seu vício de fumar. Pare de fumar, porque você está contaminando o templo de Deus, você está colocando doenças dentro do templo de Deus. Pare de usar crack, pare de usar K9, pare de usar cocaína, pare de beber álcool, pare de ser alcoólatra, pare de ser adúltero, pare de ser prostituto, pare de ser mentiroso, pare de ser político sem vergonha na cara. Quando a palavra de Deus começa a fazer isso dentro do indivíduo, verdadeiramente ele vai ser livre, verdadeiramente ele é filho de Deus, porque ele é como Abraão, ele ouve a Deus e deixa se tornar realidade a vontade de Deus no seu ser. Não seja como aqueles que Tiago fala, ouvinte enganador que chega diante do espelho, olha o seu cabelo, e a palavra, o irmão está pregando sobre adultério, prostituição, ele dentro de uma hipocrisia, ele tem aquela palavra como espelho, ele, ó irmão, ó, cutuca até outro, ó, tem que vigiar, mas lá dentro ele sabe que ele tem um caso lá na rua, ele tem um amante, um amante lá na rua. Lá dentro dele ele sabe que ele tem um vício lá no trabalho dele, algo errado que ele faz. Então o que nós temos que fazer? Permitir essa palavra descer ao nosso coração e se tornar dizente, tirar a escravidão de dentro de nós. A palavra vai falar: sai daqui adultério, sai daqui fornicação, sai daqui olho gordo, sai daqui mentira, sai daqui hipocrisia. É melhor você sofrer o dano agora do que sofrer o dano lá na eternidade. É melhor você se deixar ser limpo agora, porque se tu levar sujeira para a eternidade não tem como tirar mais. Em verdade, verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eterna. Disseram-lhe os judeus: como tu podes falar isso? Abraão seguiu a verdade e morreu. Os profetas e reis do passado falaram e profetizaram a verdade e morreu. Que fazes tu de ti mesmo? E quem é você? E Jesus vai dizer assim: respondeu Jesus: eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Deixa eu voltar aqui no versículo 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna, eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra.
Olha que maravilha. Jesus vai falar, esse pequeno discurso que Jesus fala acerca da vida, a vida é guardar a palavra de Deus. Aí tem irmãos aí que fica pregando o evangelho, que às vezes eu não consigo nem entender o que o cara está pregando. Ó, irmão, não é só guardar a palavra de Deus, não. Aí ele quer falar algo que ele mesmo não entende, ele não tem patavina de nada. Não é só guardar a palavra de Deus, não. É ser nascido de novo. Mas o nascido de novo guarda a palavra de Deus. É o discurso de Jesus. Por que aqueles homens não conseguiam ouvir Jesus, não conseguiam andar na lei que Jesus andava, que Jesus cumpria a lei, cumpriu a lei, cumpriu e cumpriu e sempre cumprirá, porque Ele é a lei está dentro dele, porque Ele é espiritual. Por que aqueles homens não conseguiam isso? Porque eles eram carnal. Um crente carnal não guarda a lei de Deus, ele tem amante. Um crente carnal ele é mentiroso. Um crente carnal ele rouba os cofres da igreja e está com aquela cara de peroba na igreja. A igreja amada, como eu gosto do cheiro dessa igreja, o cheiro de nota de 100, né? Tem gente que é hipócrita mesmo e não se livra da hipocrisia porque não nasceram de novo, não nasceram, nunca tiveram uma experiência com Deus. És maior que o nosso pai Abraão, ele é o Criador. Paulo vai dizer que tudo que foi feito por ele se fez, e nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo que existe, existe por ele, por meio dele e para ele. Então não há como Davi dizer, para onde eu vou fugir da face do meu Senhor? Se eu subir a linha, me alinhar entre as estrelas, tu estarás. Se eu descer as profundezas do abismo, tu estarás. Aí a Bíblia fala que Deus na eternidade, quando nada existia, Deus vai trazer a existência. Você já imaginou isso? Deus traz a existência tudo que existe dentro da eternidade. E se Deus é Deus e Ele é a eternidade, então tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que está aos nossos olhos e fora dos nossos olhos, existe dentro de Deus, no sentido de Ele ser o dominador de tudo. Nada passa desapercebido, Ele sabe de tudo. Movemos nele, vivemos nele, tudo o que foi feito por Ele foi feito, e sem Ele nada do que foi feito se fez. És maior que o nosso pai Abraão? Não, ele não é maior. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quem, pois, fazes ser a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Entretanto, versículo 55 do capítulo 8 de João, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Quem conhece a palavra de Deus e guarda a palavra no sentido de praticar, de viver, de deixar essa palavra ser dizente dentro dele, então esse é filho de Deus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Deve estar louco. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Ele fala da sua pré-existência. Pastor, quando Abraão viu o Senhor, segundo algumas linhas teológicas, e o que eu creio, quando Deus pede e permite Abraão levar Isaac até o Monte Moriá, que Abraão levanta o cutelo, e Deus diz: para, não faça mal ao menino. E Abraão para, ouvindo a voz de Deus, e abaixa o cutelo, e olha para o filho, abraça, beija o filho, e o filho pergunta: pai, e o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá. E ele escuta o cordeiro balindo, e olha, está o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. E naquele momento Abraão se alegra quando vê o tipo da promessa, aquilo que Deus enviaria para a humanidade, para morrer no lugar do injusto, o justo. Ali Abraão viu o Cristo, aquele que viria morrer no lugar do pecador.
para morrer a nossa morte e nos dar a viver a sua vida. E Abraão viu esse dia e se alegrou, mas eles não conseguiam ver isso, porque não eram homens espirituais, eram homens carnais, dominados pelo pecado, fazendo a vontade do diabo e pensando que estavam fazendo a vontade de Deus. O pior disso tudo é que eles não abriam seu coração para que a lei moral pudesse dominar e norteá-los a entender o que Cristo falava, para que Cristo pudesse converter os seus corações e torná-los filhos do Deus vivo. E até hoje eles são assim. Então, o resultado disso, quando Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles entenderam que Jesus falou que ele era pré-existente. Eu existia antes de Abraão, antes de tudo. Eu o sou. E quando Jesus disse eu sou, olhe na sua Bíblia que esse eu sou está com letras maiúsculas. Os judeus entenderam na íntegra que ele diz, eu sou um ser eterno, estou aqui com vocês, mas eu sou. Então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. E tudo isso aconteceu dentro do templo, aonde Jesus gostava de ensinar. Aconteceu nos átrios do templo, num local onde as pessoas colocavam ali as moedas para negociar, e havia pequenas salas onde se podia ter diálogo, onde se podia conversar, onde as pessoas se sentavam para o ensino e para ouvir a palavra e a sabedoria de Deus. E Jesus então assim fecha o seu diálogo e sai do templo para preservar sua vida, porque o texto diz, não era chegada a sua hora. Jesus estava simplesmente o cordeiro mudo caminhando em direção ao matadouro, vendo os seus algozes o cercar todos os dias, mas o desejo do Cristo era trazer a vida eterna para dentro de nossos corações. Qual o ensino do Cristo? Colocar a palavra de Deus tendo a primazia dentro do coração dos homens, para que ela possa se tornar dizente dentro de cada um de nós. Que a palavra de Deus seja dizente em sua vida, que a palavra do Senhor se torne dizente em sua vida, que a palavra de Deus tenha primazia em sua vida, que você não seja um cego guiado por doutrinas de homens, que você não seja um cego guiado por boca de profetas desse século, que você não seja um cego guiado por falsas promessas. As promessas de Deus estão em Cristo Jesus, que foram nos dadas por meio dele na cruz do Calvário. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical, Pastor Américo Gomes, Ministério Guiando o Rebanho. Um beijo no teu coração, um grande abraço, a paz de Cristo Jesus. Que o Senhor possa enriquecer a sua vida hoje e sempre. Um abraço aí o nosso irmão Celso, a nossa irmã Marisa, que ela não está podendo caminhar, está deitada na cama, está com problema de saúde, que é a minha esposa, mas está lá ligada no celular. Um abraço para o Celso, um abraço para você que ainda vai assistir essa EBD, um abraço para todos os grupos que nós compartilhamos esta live. Estamos aí agora com 60 grupos que pedem os nossos estudos, que aceitam os nossos estudos, que curtem os nossos estudos, que aprovam os nossos estudos e que colocam ali, como dizer, não sei como falar, na sua plataforma, aonde eles têm um grupo ali, deixam aberto para tantos quantos quiserem ouvir, aprender e assimilar as verdades de Deus. Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Beijo, a paz de Cristo, até logo mais no culto de celebração.